Dona Ermelinda, com seus 65 anos de vida e um coração que já conhecia muitas estações, sentia o peso do Natal se aproximando como uma chaga antiga que reabria. A lareira, que antes aquecia a sala com risadas e canções, agora crepitava num silêncio melancólico, espelhando sua alma. Seu maior sonho, o desejo mais profundo de seu coração, era ver seus filhos adultos, Ana, Marcos e Pedro, reunidos em sua mesa festiva novamente. Mas a realidade era um espinho constante. Eles estavam distantes, magoados entre si e dela, e pareciam impermeáveis a qualquer tentativa de aproximação. Sentada em sua poltrona preferida, observando as luzes da árvore de Natal, que ela mesma enfeitara com mãos trêmulas, Ermelinda sentia uma dor dilacerante. Uma dor que sussurrava a terrível verdade. Ela se sentia uma mãe fracassada, incapaz de costurar os retalhos desfeitos de sua própria família. As lágrimas escorriam quentes e silenciosas, molhando as lembranças de um tempo que parecia nunca mais voltar. A vida de Ermelinda, antes cheia do burburinho familiar, transformara-se numa rotina de silêncios e ecos do passado. Viúva há 10 anos, ela aprendera a conviver com a ausência do marido, mas a distância dos filhos era uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Lembrava-se dos natais de antigamente, da casa cheia, do cheiro de comida, das crianças correndo e dos abraços apertados. Agora, cada objeto da casa parecia um lembrete cruel do que havia sido perdido. A solidão era uma companheira constante, mas nas festas de fim de ano, ela se tornava insuportável, um manto pesado que sufocava sua alma. As brigas dos filhos, que começaram pequenas e se transformaram em abismos, a haviam deixado no meio, impotente, culpada. Ela tentara intervir, apaziguar, mas suas palavras pareciam gasolina em vez de água, e eles se afastaram dela também. O vazio deixado em seu coração não era apenas a falta de companhia, era a ausência da essência de sua própria existência, a imagem de sua família unida. O medo de que a situação jamais mudasse era um nó apertado em sua garganta, cortando-lhe a respiração. Noites a fio, Ermelinda revirava na cama, os olhos secos de tanto chorar, mas o coração ainda pesado de tristeza e desesperança. Onde foi que errei? Essa pergunta ecoava em sua mente como um sino fúnebre, sem resposta, apenas a sensação de culpa esmagadora. Ela se sentia como uma barqueira à deriva, sem remo e sem direção, no oceano tempestuoso das mágoas familiares. A cada dia que passava, o Natal se aproximava, e com ele a certeza de que a imagem de seus filhos juntos na ceia seria apenas uma miragem cruel em sua memória. O peso emocional que carregava era tão grande que sentia como se seus ombros estivessem arqueados sob o fardo invisível de suas perdas e fracassos. O futuro se apresentava nebuloso, e a esperança, um fio tênue, parecia se romper a qualquer instante. As dificuldades eram uma muralha intransponível. Ermelinda tentava, com a pouca energia que lhe restava, ligar para os filhos, deixar mensagens carinhosas, mas as chamadas caíam na caixa postal, as mensagens ficavam sem resposta. A indiferença deles doía mais do que qualquer palavra áspera. Era como se a ignorassem, a fizessem invisível. A casa, antes repleta de vida, agora parecia um mausoléu de memórias, e os preparativos para o Natal tornaram-se uma farsa dolorosa. Ela comprava alguns itens, apenas para se convencer de que havia esperança, mas cada enfeite pendurado, cada biscoito assado apenas acentuava o vazio. O peso emocional da rejeição era tão esmagador que às vezes ela sentia falta de ar, como se uma mão invisível apertasse seu peito. A impotência diante da mágoa dos filhos a fazia questionar sua fé, sua própria capacidade de amar e ser amada. Ela se sentia diminuída, esquecida e, acima de tudo, incapaz de reverter aquele cenário de desolação. Certa noite, exausta das próprias lágrimas, Ermelinda desabou no chão da sala, ajoelhando-se diante daquela árvore de Natal muda.
Não havia mais forças para fingir ou para lutar sozinha. Com a voz embargada e o coração em pedaços, ela elevou um clamor sincero ao céu. Senhor, eu não aguento mais. Me perdoa, Pai, por todas as vezes que falhei como mãe, por não ter sabido construir pontes em vez de muros. Me dá sabedoria, me mostra o caminho. Eu não sei mais o que fazer, a não ser me entregar completamente a Ti. Suas lágrimas molhavam o tapete, misturando-se às suas súplicas. A Bíblia, que ela sempre manteve ao seu lado, parecia agora um farol em meio à escuridão. Era um último refúgio, um grito desesperado por ajuda divina, por uma intervenção que ela sabia que só poderia vir do alto. Naquele momento de total entrega, Ermelinda sentiu uma frágil, mas real presença. Uma paz que começou a brotar em seu peito em meio à tempestade. Depois daquela noite de entrega, uma paz sutil começou a invadir o coração de Ermelinda. Era como se um peso tivesse sido delicadamente retirado de seus ombros. A ideia, que veio como um sussurro suave, era escrever cartas. Não cartas de cobrança ou de lamentações, mas de amor puro, de humildade. Ela passaria dias escrevendo, com a caneta em mãos trêmulas e o coração aberto. Cartas para cada um de seus filhos, pedindo perdão por sua parte nas mágoas, expressando seu amor incondicional e o profundo desejo de vê-los bem, mesmo que não fosse ao seu lado. A fé, antes tão fragilizada, reacendia como uma chama pequena, mas persistente. Ela percebeu que a verdadeira vitória não estava na perfeição familiar que ela tanto almejava, mas na paz e no amor que Deus estava plantando em seu próprio coração. Uma nova perspectiva surgiu. Deus não exigia a família perfeita, mas um coração contrito e disposto a semear o bem sem expectativas. Ela selou os envelopes com a esperança renovada, enviando-os como orações tangíveis. Os dias que se seguiram foram de uma espera angustiante, mas permeados por uma estranha serenidade. Ermelinda havia entregue seus filhos a Deus e agora confiava. Faltava uma semana para o Natal, quando, em uma tarde chuvosa, o som da campainha ecoou pela casa. Seu coração deu um salto. Com as mãos trêmulas e a respiração suspensa, ela abriu a porta. Ali estava João, um amigo da família de longa data, um homem de coração bom que sempre a ajudava com pequenos afazeres. Ele tinha um olhar de tristeza profunda e uma das cartas de Ermelinda amassada em suas mãos. Sem dizer uma palavra, João a abraçou forte. Um abraço apertado que parecia carregar o peso de 1000 sentimentos. Ermelinda, em meio à surpresa e à emoção, sentiu aquele abraço como um abraço de um de seus filhos, um carinho há muito esperado. Era como se Deus tivesse movido o coração de um deles para ali, para aquele momento de consolo. As lágrimas, desta vez, eram de um misto de alívio e gratidão. Naquele abraço inesperado, Ermelinda sentiu uma paz que transcendia a compreensão. Não havia cobranças, apenas o acolhimento do amor. Ela entendeu naquele instante que a verdadeira vitória não residia em ter a família unida à força, ou em uma imagem de perfeição que ela havia idealizado. A vitória era a paz que Deus havia plantado em seu próprio coração, a coragem que Ele lhe dera para semear o amor e o perdão, sem esperar nada em troca. As feridas em sua alma começavam a cicatrizar, não porque a situação externa havia mudado completamente, mas porque seu coração havia sido transformado. Era uma alegria serena e profunda, diferente de qualquer euforia, uma alegria que vinha da aceitação e da fé inabalável de que Deus estava no controle. Ela sentiu que, mesmo nas ausências, o amor de Deus preenchia cada vazio e que a cura mais importante era a que acontecia dentro dela mesma, o perdão que ela oferecia e recebia. Enquanto Ermelinda ainda estava abraçada a João, ela notou algo estranho. A caligrafia na carta amassada que ele segurava não era a sua. Era a caligrafia de Pedro, seu filho do meio. João, com os olhos marejados, finalmente conseguiu falar. Dona Ermelinda, eu sinto muito. Pedro recebeu sua carta e pediu para eu vir te abraçar por ele.
mas ele já não está mais conosco. Faleceu há alguns dias, antes mesmo da sua carta chegar. O mundo de Ermelinda parou. Um choque profundo a atingiu, uma dor nova e terrível. Mas ao mesmo tempo, naquele mesmo abraço, ela sentiu uma paz inexplicável, uma certeza de que o abraço que ela sentira era real. Era o abraço de Deus, uma resposta sublime à sua oração, um amor que transcende a vida e a morte. Seu filho a havia perdoado e ela sentia isso em seu espírito. De onde você está ouvindo essa história? Lembre-se, o amor de Deus alcança os corações e realiza o impossível, mesmo quando tudo parece perdido e a realidade nos choca. Se essa mensagem tocou o seu coração, considere se inscrever para mais histórias de fé e esperança.